Olá, bom dia a todos. Esse nosso momento é o Obras Póstumas, os escritos de Kardec, e semanalmente falamos sobre os ensinamentos que Kardec nos deixou e posteriormente foram compilados nesse livro. O vídeo de hoje vai retomar algumas questões que já foram discutidas em vídeos anteriores. Naquela época, muito se falava sobre a perseguição da Igreja Católica em relação ao Espiritismo e à doutrina que Kardec lançava para o mundo. Na primeira comunicação de hoje, seria uma carta psicografada a Kardec em Paris, no dia 30 de setembro de 1863. O espírito que se denomina DE diz a Kardec que ele não pode perder tempo, que ele deveria trabalhar e trabalhar. Havia chegado a hora, segundo ele, em que a igreja deveria prestar contas do depósito que a ela havia sido confiado, do modo como ela havia praticado os ensinamentos de Cristo, do uso que ela havia feito de sua autoridade, da incredulidade, enfim, de tudo aquilo a que ela havia levado os homens até aquele momento. Segundo o Espírito de, havia chegado a hora de dar a César o que é de César e sentir a responsabilidade dos seus atos. Para abraçar as verdades e os descobrimentos da ciência, ele diz que a igreja deveria se desfazer, ou então se remontar novamente, o que provavelmente não aconteceria, já que para caminhar junto com a ciência, ela tinha que renunciar os dogmas que havia colocado para a sociedade como fundamentais. Para voltar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, a Igreja Católica precisaria renunciar ao poder, à dominação, trocar o fausto e a púrpura, ou seja, toda a glória, pela simplicidade e pela humildade apostólica. E aí ele termina dizendo que a luta travada era muito mais entre a igreja e o progresso do que entre a igreja e o espiritismo de fato. Porque o progresso estava mostrando que muitas das coisas ditas pela Igreja Católica como verdades absolutas não eram tão absolutas assim. E na sequência, Kardec faz algumas perguntas sobre um livro que teria sido publicado àquela época, intitulado Vida de Jesus, cujo escritor era Renan. Não temos muitos dados desse livro aqui nesse momento. Então, no dia 14 de outubro de 63. E ele pergunta qual é o efeito que esse livro produziria. E o espírito lhe responde que seria um efeito imenso de rumor no seio do clero, porque o livro lançava por terra os fundamentos do edifício em que ele se abrigava há 18 séculos, ou seja, em que a Igreja Católica estava. Dava aos cegos, inteligentes, algo a mais, porque Renan seria um deles. Ele seria, então, alguém entre o espiritismo, que não falava que era espiritualista, mas também não era totalmente materialista, e ele, então, estava tentando explicar, ao seu modo de ver, o mecanismo da vida, das coisas. Ele tentava, então, Renan, desmistificar vários dogmas da Igreja Católica ao seu ver. E aqui dizem então a Kardec nessa resposta que havia vários erros no livro de Renan, mas que o autor era um daqueles ligados e pertencentes à religião, a legião de espíritos encarnados que podiam ser chamados naquele momento de demolidores do velho mundo, cuja missão era nivelar o terreno em que se edificaria o novo mundo mais racional. Então,
este seria um livro que, naquela época, tinha sido publicado para ajudar a limpar o terreno, vamos dizer assim, para que então a doutrina espírita pudesse ser semeada e colhida ao longo do tempo, que naquele momento contribuía para o clima daquela região especificamente e daquele momento cultural, filosófico e histórico. O que se observa é que, em questão do domínio que se fazia da Igreja Católica em relação a muitas crueldades históricas relatadas, históricas, ressalto, afinal de contas, a história conta várias das façanhas empreendidas pela Igreja Católica para justamente ter lucro e poder. Então, naquele momento, era chegada a hora de que aquelas crueldades não mais acontecessem e que então o mundo fosse de fato um mundo que começaria a ser melhor. E nós esperamos que nós, do nosso íntimo, também possamos ser a cada dia melhores. Que nessa semana nós possamos relembrar todos os ensinamentos que nós já tivemos por meio desses vídeos e dos outros vídeos semanais que a casa publica nas redes sociais, para que nós nos melhoremos e possamos, ao fim desse caminho, sermos pessoas um pouquinho melhores. Boa semana a todos!